Boa tarde, turminha da alegria! E aí, como vocês estão? Espero que bem. Bom, vamos hoje para mais uma atividade sobre o ver. Vai ser bem legal a atividade de hoje. Ela tem um pouquinho do livro, mas também tem um pouquinho do livro de matemática, né? Então, a gente está juntando os dois aqui para a gente trabalhar esse sentido que a gente usa muito. Então, vamos lá para a explicação? Bom, turminha da alegria, olha lá o que a gente vai fazer. Vocês vão pegar lá no saquinho a atividade que tá escrito assim, ó. Atividade do dia 2 de junho, tá bom? Então, vocês viram que é só uma folhinha que tem aqui. Por que será que é só uma folhinha, Pro? Porque tem livro de matemática que a gente vai fazer junto. Então, olha lá. Nessa folhinha, a gente vai usar tanto o livro Ver, esse livro aqui, né, que a Pro trouxe para vocês com a leitura, tanto como o livro de matemática. Então, o livro de matemática já deixa aí pertinho, porque vai precisar, e o livro Ver, a Pro vai estar mandando uma fotinha da página que a gente vai estar usando para fazer as atividades, tá bom? Então, lá na atividade do dia 2 de junho, ela começa assim, ó, que é uma continuação dos outros exercícios que a gente estava fazendo. Então, na 6 vai falar assim: na página 19 do livro da Ruth Rocha Ver, há alguns peixes há alguns peixes. Sendo assim, vamos contar. Então, eu tenho que deixar o meu livrinho, no caso, aberto lá na página 19. Eu vou mandar a foto para vocês desta página, tá? Deixa eu só achar a página aqui para ficar mais fácil. Pronto. Lembra dessa página quando a Pro contou sobre ela no livro? Que é um desenho que tá todo junto, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver peixes aqui, né, nessa página. Então, olha lá, tá cheia de peixes. Vamos continuar a leitura sobre a atividade. A pergunta é: quantos peixes você consegue ver? Então, eu vou ter que olhar aqui na imagem e vou contar quantos peixes eu consigo ver. Eu sei que tem vários peixes aqui, né? Coloridos. Então, eu vou ter que contar todos e aí eu vou escrever aqui, tá bom, turminha? Quando eu terminar essa parte, eu vou para a próxima. Agora, conte quantos estão nadando para a direita. Então, olha lá, turminha, a direita é a mão que a maioria das pessoas que escrevem, que é a mão destra, que a gente fala, que é a mão direita. A mão esquerda é a outra mão, tá? Então, tem algumas pessoas que são canhoto ou canhota, né? Então, escreve com a mão esquerda. Então, direita, esquerda, tá bom? Então, eu vou ter que ver primeiro os peixinhos que estão nadando para o lado direito. Então, eu vou contar todos que estão olhando para cá, que estão nadando para cá. Vou contar e vou colocar aqui. Depois, ele pergunta quantos estão nadando para o lado esquerdo, que é o outro lado. Olha lá, aí eu vou contar esses peixinhos que estão olhando para o lado de cá, que estão nadando para cá, que é o lado esquerdo, tá? Quem usa a mão direita é destro, quem usa a mão esquerda é canhoto, tá? Então, eu contando, respondo aqui, ok? Depois, eu vou para a página... Não, eu vou para número 7, que fala assim, ó. No livro de matemática, nas páginas 114, 115 e 116, há algumas atividades relacionadas com a contagem. Mostre que você está craque realizando essas atividades. Então, a gente vai deixar um pouquinho essa folha de lado e vai pegar
o nosso livro de matemática na página 114. Lembra quando a gente falou sobre as famílias dos números? Quando a gente fala 114, o 114 é um número que é formado por 3 algarismos. Olha lá, temos 3 algarismos aqui para formar um número. Então, 114 é formado pelo 1, 1, 4. Então, esse 1 representa 100. Este outro 1 representa 10. E esse outro 1 representa 4. Assim, a gente forma o número 114. Então, vamos pegar a página para fazer a 114, a 115 e a 116, ok? Então, a Pro tem um xerox aqui do livro de matemática de vocês. O livro de vocês está bem colorido, então vai ficar fácil para fazer essa atividade, tá bom? Então, é só ter um pouquinho de atenção que vai dar tudo certo. Então, a gente vai fazer, o tema desse livro de matemática é contagem. Então, a gente vai fazer uma contagem. Vamos ver o que ele quer falar pra gente. Fazemos contagens quando precisamos saber quantos alunos estão na sala de aula ou quantos pratos devemos colocar na mesa. Mas em algumas situações não é necessário contar com precisão. Damos apenas uma olhada e estimamos mais ou menos a quantidade. Então, olha lá, turminha, na nossa vida, a gente usa muitos números, a gente conta bastante algo quando a gente precisa, a gente faz essa contagem, né? Mas tem coisa que a gente olha e a gente não conta, a gente fala, ah, eu acho que tem tanto, eu acho que tem tanto. Por quê? Porque a gente está estimando, nós estamos fazendo uma estimativa. É quando você olha, você usa a visão e aí você percebe quantos que você acha que possui, né, naquele conjunto. Por exemplo, se eu pegar um tanto aqui de lápis, peguei esse tanto aqui de lápis, eu não vou contar. Eu posso dizer que aqui, estimando assim, não tem 10 lápis. Por quê? Porque eu sei que minha mão não encheria só com 10 lápis assim. Então, aqui eu sei que não tem 10 lápis. Mas também sei que não tem só um lápis. Então, eu vou fazer uma estimativa. Ah, eu acho que aqui deve ter em torno de 4 a 5 lápis, entendeu? Então, eu olho e estimo quanto que tem. Então, ah, eu acho que tem 5. Ah, eu acho que tem 6. Porque é mais ou menos olhando. Aí, se eu contar, eu descubro quantos que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah lá, a minha estimativa foi perto. Eu falei que era em torno de 4, de 6 ou até de 5, tá bom? Então, eu estimei e aí eu acabei acertando. Voltando para a atividade. Olha lá. Questão número 1. Gislane tem uma coleção de roupas de boneca. São saias, vestidos, blusas e calça. Então, olha lá. Vocês vão ter a imagem toda colorida de todas as roupinhas que ela tem da boneca dela. Ela tem saia, calça, vestido, um monte de roupinha, né? Aí, olha o que tá falando aqui embaixo. Atenção! Para responder, você não deve contar o número de peças. Então, aqui a gente tem várias peças de roupas, mas a gente não vai contar. A gente vai estimar quantas que tem. A gente vai apenas dar uma olhada e aí a gente vai estimar quantas que tem. Na primeira pergunta, fala assim, há mais de 10 peças? E aí? Olhando, só olhando, você acha que tem mais de 10 peças? Se sim, você vai colocar sim. Se você acha que não, você vai colocar não. Mas, ó, só de olhar, eu consigo perceber se tem mais de 10 peças, né? Pela quantidade que tem aqui, só de olhar, sem contar. E aí, depois, na B, pergunta, há mais de 20 peças? E aí, será que aqui tem mais de 20 peças? Sem contar, hein, turminha? Só olhando.
E aí, eu vou colocar se sim ou se não. E depois aqui fala assim, há mais de 30 peças, olha lá, aqui será que tem mais de 30 peças? 30 peças é bastante roupa. Será que tem? Se sim, eu vou colocar que sim. E se não, eu vou colocar que não, ok? Então, vou responder as 3 perguntas. Terminando de responder as 3 perguntas, vou para a questão 2. A questão 2 fala assim, ó. Agora, conte as peças de roupa de boneca que a Gislaine tem. Agora, a gente vai contar. Então, aqui a gente estimou, a gente viu o que a gente achava. Agora, a gente vai ter certeza. A gente vai contar todas as peças e vai colocar a resposta aqui, tá bom? Então, olha certinho o traçado para não fazer errado do número. B. Qual ou quais as 3 perguntas da atividade 1 você acertou? Então, você vai olhar aqui e vai ver qual que você acertou, comparando aqui o valor, o número que você colocou de peças. E aí, se você acertou todas, você coloca aqui todas. Se você acertou só a A, só a B, só a C, você coloca, tá bom? Então, aqui a gente vai ver quantas você acertou para ver se você está espertinho nessa parte de contagem e de estimativa, ok? Aí a gente vai para 3. A 3 vai falar assim, ó. Retirando da coleção as peças que têm vermelho, quantas vão sobrar? Então, eu vou olhar aqui em cima, como o de vocês é colorido, vocês conseguem ver quais são as peças vermelhas. E aí, eu vou fazer um X nela e vou contar as outras peças. E aí, eu vou descobrir quantas vão sobrar. E vou colocar a resposta aqui. Quando eu fizer isso, eu já terminei a página 114. Vou deixar ela de lado e vou pegar a página 115. A imagem da Pro não ficou muito boa, mas a imagem no livro de vocês está muito boa. Então, vocês vão conseguir fazer essa daqui tranquila, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, não pode contar, tá? Aqui a gente tem vários garfos e várias facas, mas a gente não pode contar. Tá falando aqui, ó, atenção, novamente, não vale contar, apenas dê uma olhada. Então, na questão A, há mais garfos ou mais facas? Então, eu vou ter que olhar tudo e vou descobrir se tem mais garfo ou se tem mais faca, tá? Então, eu sei a diferença de um garfo e uma diferença de uma faca. Então, eu vou estar olhando e vou estar colocando aqui se é o garfo ou se é a faca, tá bom? E aí, eu vou escrever aqui se são mais garfos ou facas, tá? B. Informação. Há 14 garfos nessa imagem, sem contar. Responda, quantos são as facas? E aí, se eu tenho 14 garfos nessa imagem sem contar, quantas serão as facas? Aí eu vou ter que descobrir, será que é mais, se é a menos? Aí eu vou ter que colocar quantas são aqui, tá bom? Quantas facas eu tenho. Depois, conte as frutas que estão na cesta. Então, na cesta, vocês vão ver que a gente tem um abacaxi, vocês têm um mamão, uma laranja e 2 maçãs. A imagem da Pro tá um pouquinho não, tá bem ruinzinha, né? Mas, vocês vão conseguir enxergar com a de vocês. E aí, a gente vai contar quantas são as frutas. Quantas são as frutas? Vou contá-las e vou colocar aqui, tá? Agora, aqui fala assim, ó, B. Imagine que você tenha 4 cestas iguais a essa, com essas mesmas frutas. Quantas frutas haverá nas 4 cestas? Então, olha lá, turminha. Imagina que eu tenho, além dessa daqui, ó, que eu tenho 4 cestas iguais a essa. Então,
quantas cestas será que quantas frutas eu vou ter nessas 4 cestas? Então, se eu quiser, eu posso desenhar aqui ou eu posso contar no dedinho. Se eu tenho 4 cestas e cada cesta tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 frutinhas, quanto será que vai dar? Ó, 4 cestas e cada cestinha tem 5 frutas. 5 frutas aqui, 5 frutas aqui, 5 frutas aqui e 5 frutas aqui. Eu vou ter que juntar e contar. Vou fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5. E aí, eu vou descobrir e vou colocar a resposta aqui. Eu posso contar ou eu posso desenhar. Eu posso fazer uma cesta aqui no canto, desenhar ou até usar o palitinho, colocar 1, 2, 3, 4, 5 frutinhas aqui, fazer outra cesta, colocar mais 5 frutinhas e depois eu conto as frutinhas e coloco a resposta aqui. E aí, eu vou terminar a página 115. Quando eu terminar a página 115, vou para a minha próxima página, que é a página 116. Meu Deus, quanto periquito nessa página! Quanto periquitinho! Que legal, né? Alguém gosta de periquitinho? A Pro tinha uns 3 passarinhos, a Pro amava eles. Só que eles acabaram ficando velhinhos e tal, né? Mas eles são muito bonitinhos, ainda mais na natureza. Agora a gente vai fazer esse exercício. A questão número 6 fala assim: agora será preciso contar. O trator quer saber o tratador. Opa, olha, a Pro falou trator. O tratador é quem cuida, tá, dos passarinhos. Quer saber quantos são os periquitos do viveiro para lhes dar a quantidade certa de comida. Então, olha lá, o tratador, ele quer cuidar dos periquitinhos que tem lá no viveiro. Só que ele precisa saber quantos tem para ele dar a quantidade certa de comida, para não dar nem a mais e nem a menos, tá? Então, vocês viram aí que tem vários periquitos de várias cores, né? Porque o de vocês está colorido. Olha o que tá falando aqui embaixo. Conte e complete. Periquitos verdes. Então, eu vou ter que contar todos os periquitos verdes. Se você quiser ir fazendo um risquinho para saber que você já contou o periquito, pode estar fazendo. Vou contar todos os verdes e vou colocar a quantidade aqui embaixo. Vou contar depois todos os amarelos e colocar a quantidade aqui embaixo. Depois vou contar todos os periquitos azuis e vou colocar a quantidade aqui embaixo. Aí eu vou ter que ver periquitos verdes ou amarelos ou azuis. E vou ter que colocar a quantidade aqui embaixo, tá? E periquitos brancos, vou também contar e vou colocar. Quando eu terminar isso, olha lá, eu vou ter que contar o total de periquitos. Então, eu posso ou contar aqui em cima, juntar tudo e contar, ou eu posso pegar o valorzinho que me deu aqui. Por exemplo, se for só 5 periquitos verdes e só 5 periquitos amarelos, eu poderia contar 5 mais 5, deu 10. Aí eu ia colocar já aqui. Então, eu vou ter que contar quantos tem aqui. Posso contar com o dedinho, posso contar um tanto na cabeça e os outros do dedo. E aí, eu vou descobrir e colocar a resposta aqui. E aí, eu vou terminar, turminha, o livro de matemática. Aí, eu terminei todas as páginas, a 116, a 115 e a 114. E aí, eu posso deixar meu livro de matemática por enquanto e pegar de novo a minha folhinha para terminar. Então, a gente já fez a questão 7, agora a gente vai para a questão 8. Olha lá, na questão 8, na página, ela fala assim, ó, na página 23 deste mesmo livro da autora, propõe que olhemos no espelho e façamos algumas caretas. Lembra que falava isso aqui na página 23, turminha? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, ó.
Olha aqui, lembra dessa brincadeira de olhar no espelho e fazer algumas caretas? Então, agora, aqui no espaço abaixo, você vai desenhar algumas caretas que mostram esses sentimentos. Então, a gente vai olhar no espelho e vai fazer um rosto de alegria. E aí, a gente vai ver nosso rosto e vai desenhar o rosto aqui, de uma pessoa alegre, no caso você, porque você vai estar olhando você no espelho. Então, desenhar você alegre, uma cara de bravo. Então, olha no espelho, vê como que é o seu rosto quando você tá bravo. E aí você vai desenhar aqui. E depois uma cara de triste, né? Vai olhar lá, fazer uma careta de triste quando você tá triste. Aí você desenha um rostinho aqui, como que você fica, tá? E depois a gente colore para ficar bem bonito pra gente ver essa expressão, tá, turminha? Agora a gente vai escrever um momento que você se sentiu. Então, você vai lembrar um momento que você estava alegre, que você ficou muito feliz, e aí você vai escrever aqui para Pro. Depois você vai lembrar do momento que você ficou triste. Aconteceu alguma coisa que você ficou triste, então você conta aqui também para Pro. E um momento que você ficou bravo. Alguma coisa aconteceu e você ficou bravo. E aí você vai colocar aqui, tá? Esse momento quando que você ficou bravo. Lembra, turminha, de tirar uma foto de vocês fazendo as expressões, essas caretas bem legais para Pro e manda para Pro a foto que a Pro vai amar ver esse rostinho fazendo um monte de careta, tá bom? Então, essa vai ser a atividade que vai ficar faltando fazer, tá? Turminha, quando eu terminar de fazer isso, eu acabei tudo. E aí eu posso brincar também lá de fazer várias caretas com a mamãe, com o papai, com todo mundo. É isso. E aí, turminha, conseguiram fazer as expressões faciais? Fizeram cara de bravo? Fizeram cara de alegre? Cara de triste? E aí, conseguiram fazer? E contaram lá, escreveram um pouquinho como quando vocês se sentem triste, alegre, ou até mesmo outras expressões, pergunta para a mamãe, pergunta para o papai também, quando eles ficam tristes, quando eles ficam alegres. É bem legal saber sobre isso. E as outras expressões, se eles conseguem fazer essas caretas bem engraçadas. Bom, um beijão para vocês. Qualquer dúvida é só chamar a Pro e aí a gente vai se falando. Até amanhã! Eu voltei. Esqueci de falar uma coisa. Tira uma fotinha e manda pra Pro pra mim ver.